E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E sim, eu sei que faz um tempinho que eu não gravo esse tipo de vídeo, né, dando a minha opinião sobre alguma série ou qualquer outro conteúdo de Transformers, né. No caso eu gravei de Transformers Animated, que eu já adianto que eu acho uma série fenomenal, e também da trilogia Prime Wars, né. Essa trilogia que o pessoal acha bem... as opiniões se dividem, mas eu confesso que eu gosto também, apesar de ser uma série um tanto mediana. Mas agora sobre o Robots in Disguise 2015, cara, vamos comentar sobre essa série. Eu ia comentar primeiro sobre Transformers Prime, mas eu já tava assistindo Robots in Disguise, não que eu não tivesse assistido antes, mas eu gosto de reassistir pra poder comentar. Então, mais tarde a gente fala sobre Transformers Prime, mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Transformers Robots in Disguise. Mas, antes de continuar com esse vídeo, eu já gostaria de contar com o seu like e também com a sua inscrição no canal. Além disso, tem um link na descrição que te levará para o site transformersdioramas.com.br, que é um site de notícias a respeito dessa franquia. Então sim, cara, eu acho muito importante que você se mantenha informado. Nem sempre as notícias vêm imediatamente aqui pro canal, então é bem importante que você fique atento a esse site. Além disso, o site transformersdioramas.com.br ainda possui a Transformers Dioramas Store, que é basicamente uma loja própria desse site, com uma diversidade de produtos. Então seria bem interessante se você acessasse essa loja, que o link também estará disponível aqui na descrição, e procurasse por alguma coisa que te interesse. Caso você encontre, cara, eu recomendo fortemente que você compre, porque assim, é uma loja bem confiável e além disso, você ainda estará ajudando diretamente o canal Transformers Brasil. Então, cara, aproveite! Pois bem, vamos iniciar, vamos finalmente falar de Transformers Robots in Disguise, essa série de 2015 que eu vejo que as opiniões se dividem um pouco. Eu vejo como o pessoal gosta, eu vejo como o pessoal não gosta, enfim. Vamos começar e eu gostaria de iniciar pela premissa da série, que é justamente ser uma continuação da história de Transformers Prime, né? Basicamente com uma Cybertron restaurada, como nós vimos no final do filme Transformers Prime Beast Hunters Predacons Rising, né? Após alguns anos da sociedade cybertroniana ser restaurada. E isso daí é interessante, eu acho uma proposta interessante, sabe? A continuação desse universo alinhado. Mas o problema é que não deu tão certo assim, porque, bem, não foi tão bem recebida, né? No caso, essa história de continuação de Transformers Prime, porque não era bem o que o pessoal desejava. Na verdade, o pessoal se sentiu bem decepcionado, eu inclusive, porque, cara, é uma continuação de Transformers Prime que simplesmente não tem nada a ver com Transformers Prime. Sim, é diretamente ligado com a série de Transformers Prime, mas muita coisa não faz sentido. Eles simplesmente ignoraram a morte do Optimus. Falaram que ele foi transportado para o reino dos Primes antes de se juntar com o núcleo de Cybertron. Cara, como assim? Eles ignoraram uma coisa muito importante que acontece no final da série e trouxeram o Optimus Prime de volta nessa série. E evidentemente não foi uma decisão funcional, já que quebrou o que foi mostrado em Transformers Prime, cara. Foi contraditória essa situação. E sem falar que as situações em Robots in Disguise não correspondem diretamente a Transformers Prime, são falhas, são vagas, são vazias, são contraditórias. Isso daí é um problema. E, novamente, não é bem aquele tipo de continuação natural que nós classificaríamos como natural, sabe? É algo muito diferente do que nós temos em Transformers Prime. Então é por isso que não deu tão certo essa premissa. Agora, partindo para a história novamente é bem fraca. Justamente parte do lance de ser uma continuação de Transformers Prime, o que por um lado é interessante, mas pelo outro acaba estragando um pouco a série, pelo menos eu penso dessa forma. Mas a história ela é um tanto fraca, porque basicamente parece que ela não tem um núcleo. Basicamente ela não quer focar em alguma coisa. Ela não quer focar, por exemplo, numa suposta guerra de Autobots e Decepticons que aqui já havia acabado, por exemplo. Basicamente Alkmor cai e eles têm que caçar Decepticons. E esse é o ponto central da história. Só que aí acontecem algumas situações, óbvio,
mas não é uma história interessante nem profunda, e isso é um problema. Passa a impressão de que, poxa, nesse episódio eu quero fazer tal coisa e nesse outro eu quero fazer tal coisa. Vai mudando o eixo da história. Isso não é uma coisa bem-vinda. Justamente não é um roteiro consistente. Isso daí é uma situação muito problemática. E o pessoal reclama muito disso, eu inclusive. A primeira temporada, ela tem como, por exemplo, o vilão principal o Megatronus Prime, só que assim, não tem nenhuma história de aprofundamento do Megatronus Prime. Você até tem algumas menções interessantes, mas nada que de fato vai apresentando pouco a pouco o vilão principal. E outra, ele é um Prime original, cara, é o Megatronus Prime. E ele não é apresentado da forma devida. Parece que ele foi encaixado lá nos 6 últimos episódios da primeira temporada e falaram, pô, coloca aí, e é isso. E isso daí é uma baita falha de roteiro. Os vilões da série também são decepcionantes, né? Aproveitando que a gente tá falando do Megatronus Prime, ele que por um tempo passa a imagem de ser algo perigoso, algo muito relevante para uma história da série, ele acaba sendo derrotado em 2 episódios e acabou, cara, tipo, foi isso, a aparição real dele, né? E os Decepticons em si, eles não são tão interessantes. Você até tem um ou outro que de fato aparece com mais frequência, como o Steeljaw, Clampdown, Fracture, Thunderhoof, Underbite, ou aquele próprio coisinha lá dos espinhos que eu já esqueci, Quillfire, tem aquele sapinho lá de dourados que eu também já esqueci o nome. Mas assim, esses sapinhos dourados até desaparecem, inclusive. Mas eles não são vilões que de fato te prendem a eles. Uns mais do que os outros, né? No caso do Steeljaw, que ele tá nas 3 temporadas e é super relevante na maior parte do tempo. Temos o Thunderhoof, que também eu vejo que o pessoal se interessou bastante por ele. E o Underbite. E basicamente é isso, cara. Tipo, caramba, esses são os Decepticons. Em Transformers Prime nós tínhamos Knockout, Breakdown, Dreadwing, Skyquake, que apareceu só por um episódio, mas já foi bem interessante. Starscream, Megatron, Soundwave, Shockwave, Predacons. E, cara, aqui nós temos isso. Que decepcionante. E esse elenco de Decepticons vai se mantendo e basicamente se resume em captura, solta, captura, solta, captura, solta. E é um negócio muito cansativo porque não sai disso. Então, às vezes você se cansa. Eu mesmo tava assistindo hoje e acabei dormindo. Então tipo, caraca, cansa. E eu falei sem ironia, tá? Eu realmente dormi. E alguns outros que são mais relevantes mesmo, como Starscream e Soundwave, que sim aparecem nessa série, acabam não tendo o tipo de apresentação que seria necessário. Por exemplo, Starscream. Starscream eu acho que foi até que um ponto alto dessa série se comparado a outras situações. Eu acho que de fato ele linka muito bem com Transformers Prime. Ele já não foge totalmente do roteiro original de Transformers Prime, o que é muito bom. E é justamente essa parte extra da segunda temporada que faz a segunda temporada, na minha visão, ser a melhorzinha. Né, melhorzinha. Porque o Starscream, ele tem um design interessante, ele tem uma personalidade interessante, e a mesma coisa se mantém, explica o porquê ele tá ali, enfim, e ele é interessante na série. Agora o Soundwave, que é um Decepticon muito relevante, ele aparece por 2 episódios, e assim, ele é irrelevante. Ele aparece na segunda temporada e é bem legal, inclusive, a aparição dele com o design de Transformers Prime. Aí depois aparece lá pro final da terceira e é derrotado em um episódio, cara. Tipo, muito decepcionante. E também tem os Stunticons no início até a metade, no caso, da terceira temporada. Que por um lado são interessantes, mas depois cansam porque ficam repetindo sempre a mesma coisa com os Stunticons. E depois vem o Menasor e é muito cansativo de forma geral. É isso. Agora, em contrapartida, na minha opinião, na minha sincera opinião, eu acho que os Autobots eles já são um tanto que mais cativantes de forma geral. O Bumblebee, ele é interessante, você vê que ele tem falhas, não que ele vai se desenvolvendo nessa série, porque, tipo, ninguém nessa série vai se desenvolvendo, essa daí que é a verdade. Mas ele tem uma personalidade interessante, você acaba gostando dele. A Strong Arm, eu diria que é um ponto fortíssimo nessa série. A Strong Arm é maravilhosa, eu gosto muito dela. Temos o Sideswipe, que tá ali pra ser irritante, esse é o propósito dele, não sai disso. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu particularmente gosto. Tem o Grimlock, né, que é diferente de todos os Grimlocks que nós conhecemos.
Não é o Grimlock tipo Fall of Cybertron, tá um negócio bem diferente. Eu vejo que também o pessoal não gosta muito dele. Eu particularmente gosto. Acho ele divertido e engraçado. Eu realmente gosto desse Grimlock. Inclusive, o pessoal fala, nossa, ele destoa tanto do Grimlock. Eu diria que nem tanto. Ele me lembra muito o Grimlock de Transformers Geração 1 na terceira temporada, quando ele ganha um novo cérebro. Então eu acho até que ficou parecido, sabe? Eu acho que ele ficou legal e é um Grimlock engraçado. Eu realmente gosto dele. Você tem um Drift, que eu acho que poderia ser melhor, mas ainda assim eu também gosto, sabe? Não é nada IDW, mas eu acho que é bem legal. Inclusive as aparições do Drift, tanto em filmes quanto em séries, é bem decepcionante de forma geral, né? Mas aqui eu não acho de todo mal, até acho ele legal por um certo lado. Você tem outros Autobots que vão se apresentando com o decorrer dos episódios, como por exemplo o Jazz, que nem aparece tanto, mas eu acho uma aparição bem legal, o design dele também acho bem legal. Tem a Windblade, que eu não gosto na primeira temporada, acho ela um porre, mas depois ela começando a ficar maneirinha, mas eu acho que não sai do maneirinha. O próprio Optimus ali na posição de um líder, aí depois ele apresenta falhas na segunda temporada, né, ainda mais com o comando do Bumblebee. Enfim, vai tendo esse tipo de problema. O Ratchet, que é bem legal também. Enfim, tem o Bulkhead, que também pra mim não foi nada demais na terceira temporada, mas é isso. Mas de forma geral, até que os Autobots, na minha visão, eles se saem muito bem por causa desse lance de trabalhar em equipe, personalidade. Eu até acho que é um lado interessante da série. E os humanos, eu acho que, tipo, em alguns momentos eles são chatos, especialmente o Danny Clay. Agora, o Russell nem tanto. Inclusive eu falei Danny Clay e já me lembrei logo do Fixit. Acabei esquecendo de falar do Fixit. E o Fixit, pra mim, é um dos melhores Autobots dessa série, tá? Eu realmente esqueci, mas, tipo, ele é legal pra caramba. Mas o Russell, ele já mostra um pouco mais de funcionalidade, ele realmente ajuda os Autobots, tem por um lado interessante. Mas tem aqueles episódios que também enchem o saco, sabe? Os humanos geralmente atrapalham um pouco. A diversão da série, ela é um tanto quanto inconsistente, porque há episódios de fato que você vai se divertir. Eu mesmo tava assistindo hoje e espontaneamente acabei rindo com o episódio, que foi bem legal, inclusive foi com o Clampdown, mas tem outros que você fica assistindo e fica tipo, pô, de novo, parece que é um padrão, vai atrás do Decepticon, ele apronta alguma coisa, você vai lá, captura ele, coloca no lugar e talvez ele vá fugir depois, e é isso, e fica nesse padrão e você acaba se cansando. E assim, é uma série pra crianças de 8 anos, assim como Transformers Prime também era. Mas Transformers Prime traz aquele clima mais pesado e muitas das vezes você consegue se divertir com a série. Aqui não, ela tenta ser uma série mais bobinha, mas a diversão nem sempre é tão garantida assim nos episódios. E as séries mais infantis do que essa, como Cyberverse ou até mesmo Rescue Bots, que você vai se divertir muito mais. Então assim, eu acho que Robots in Disguise tem seus episódios interessantes e a maior parte dos outros episódios é bem irrelevante, sabe? Eu acho que é bem chato de forma geral. Não tô dizendo que você não vai se divertir, mas sim que a diversão é um tanto quanto inconsistente. Isso daí é uma coisa desagradável. Falando agora da animação, que mudou totalmente o estilo gráfico, né, de Transformers Prime, eu entendo porque aquele estilo era muito caro. Não é à toa que a terceira temporada de Transformers Prime foi reduzida justamente pelo alto custo da série. E eu entendo perfeitamente, mas eu acho que não necessariamente precisava mudar drasticamente os designs de Transformers Prime, tá? Inclusive eu fico um pouco bolado com esse lance de mudar demais, porque alguns mudam bastante, como o Bumblebee, e outros nem tanto, como o Bulkhead ou até mesmo o Ratchet. Isso daí é um tanto, tipo, não tem muito sentido, basicamente é isso. Ou por exemplo, o Soundwave não muda em nada, é o mesmo. Mas também não tem muito sentido. Mas a animação em si eu acho muito bonita, eu acho uma animação charmosa, sabe? Eu gosto bastante da animação, não é travada, é bem fluida. Dá pra você sentir vida naquela animação. Eu acho uma coisa bem legal. Eu curto bastante aquele estilo gráfico da série. Acho bem único, inclusive. Bem, pra concluir, eu diria que como continuação de Transformers Prime é uma série bem decepcionante. Eu acho muito triste quando você para pra poder pensar em Transformers Prime e você vê que tem um Robots in Disguise, que é justamente uma continuação direta. Eu gosto de pensar que são universos alternativos pra eu não ficar triste com Transformers Prime, porque eu gosto muito de Transformers Prime. É uma série muito boa, mas Robots in Disguise, cara, tipo, pô, tem muita coisa que não faz sentido, tem muita coisa que é desagradável. De forma geral, é uma série ruim mesmo, tipo, é triste porque até que eu gosto, sabe? Mas é ruim, então justamente pelos pontos que eu citei aqui, né, principalmente pela sua história, que parece que não tem um núcleo, parece que a série não quer saber pra onde ela vai só vai,
E isso daí é um problema, um grande problema. Então, assim, é sim uma história ruim, é uma história fraca, é uma continuação fraca. Rescue Bots faz um papel muito melhor, cara, é muito mais divertido. Eu, particularmente, gosto muito mais de Rescue Bots. Rescue Bots é uma série interessante. Agora, Robots in Disguise, cara, tipo, eu até que gosto, mas ainda é muito decepcionante, é verdadeiramente uma série ruim. Isso daí é muito triste, porque eu gosto muito de Transformers Prime, eu queria uma continuação digna, né? Ou no mesmo nível, ou melhor, e temos Robots in Disguise. Mas pessoal, basicamente esse foi o vídeo, eu espero que todos vocês tenham gostado. Se esse foi o caso, deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. E antes de finalizar, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês a respeito dessa série aqui nos comentários. Pois bem, ative o sininho, tá? Pra não perder as notificações. Eu vou ficando por aqui e agradeço por você ter assistido até aqui. Valeu e falou!